Olá, turma. Eu sou Alex, disciplina Química. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre as propriedades qualitativas, focando na primeira, a tonoscopia. Também, nós vamos trazer um conceito de propriedades, também falar sobre os diversos tipos de solutos que podemos encontrar em uma solução. Aí nós vamos trabalhar a tonoscopia e finalizar com algumas questões para termos a compreensão total do assunto. Vamos lá, turma? Então, as propriedades qualitativas. Nós vamos começar com a seguinte situação. Todo carro, ele precisa, ele tem uma região chamada de radiador, e lá nós temos um líquido chamado líquido radiador ou fluido do radiador. Esse líquido, ele tem como função, não permitir que o motor fique muito quente. Então, ele evita a evaporação da água e também em regiões muito frias, vamos imaginar na Europa, no norte dos Estados Unidos, regiões muito frias. O que acontece? A temperatura ela fica bem abaixo de 0 graus Celsius. E 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água. Então, a água congela a 0 graus Celsius. Então, se no radiador eu tiver apenas água e estiver nessa região fria, o que vai acontecer? Essa água vai congelar. E dependendo da região que ela estiver, eu posso ter rompimento de mangueiras, eu posso ter diversos problemas. Para que isso não aconteça, nós temos um líquido do radiador. E lá nós temos substâncias que vão impedir o congelamento da água, certo? Vai fazer com que a temperatura de congelamento da água fique muito baixa. E com isso, ela não congela. Então, olha só. Quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a solução obtida, porque a solução é soluto mais solvente, a solução obtida vai apresentar propriedades diferentes com relação ao solvente puro. E essas propriedades que surgem após a adição de solutos não voláteis, nós vamos chamar de propriedades qualitativas, que podem ser tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e a pressão osmótica. Bom, as propriedades qualitativas, a sua intensidade, ela depende unicamente da quantidade de partículas provenientes do soluto não volátil. Soluto não volátil. Então, primeiro, volátil, volatilidade, tendência de passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? O soluto tem que ser não volátil. Ele não pode passar com facilidade para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, as propriedades qualitativas, elas dependem exclusivamente da quantidade de partículas que nós dissolvemos no solvente para poder gerar a solução. Olha só, o solvente puro, a água, tomando a água como exemplo. Então, nós sabemos que as moléculas de água elas sofrem agitação, elas não estão paradas, elas estão se movimentando. E algumas moléculas de água têm energia cinética suficiente para romper a barreira. E aí passar do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Quando adicionamos um soluto não volátil, aqui eu coloquei como exemplo o NaCl, o sal de cozinha. O que acontece? Esse soluto vai se espalhar por todo o solvente. Portanto, nós vamos ter algumas partículas desse soluto aqui na superfície da água, justamente na barreira entre o estado líquido e o estado gasoso. Então, essas partículas do soluto não volátil, as partículas de sal, vão dificultar a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Quanto mais partículas não voláteis eu adicionar, maior será essa dificuldade de passar para o estado gasoso. Então, as propriedades coligativas, elas dependem
exclusivamente da quantidade de partículas que nós dissolvemos. Vamos aqui. Essas partículas, né, ou seja, os solutos, eles podem ser de dois tipos: solutos moleculares ou solutos iônicos. Então, quando falamos de solutos não voláteis, nós temos solutos não voláteis moleculares e solutos não voláteis iônicos. Os solutos moleculares, eles vão originar soluções moleculares, ou também soluções iônicas, mas aí no caso dos ácidos. Molecular porque, basicamente, as ligações entre os átomos dessas moléculas são ligações moleculares, são ligações covalentes. No caso dos ácidos, nós temos também ligações covalentes, mas a água promove a separação, por exemplo, HCl. A água promove a ionização do ácido, a separação. Aí eu vou ter H+ e Cl-. Então, o HCl vai originar duas partículas, H+ e Cl-. No caso da glicose, se dissolvermos 1 mol de glicose em água, então, na solução, eu vou ter 1 mol de glicose, porque a glicose é uma substância molecular. Ela não se separa. 1 mol, ele representa o quê? 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se eu dissolvo 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, na solução, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Agora, preste atenção. Se eu dissolvo o ácido sulfúrico, então, o ácido, na presença da água, a água vai promover a ionização desse ácido, a separação. Então, H2SO4 vai se separar em 2H+, duas partículas de hidrogênio, mais o sulfato, uma partícula de sulfato. Então, na verdade, 1 mol de H2SO4 vai gerar o quê? 3 mols de partículas. O mol representa o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, se eu dissolver essa quantidade de moléculas em água, eu vou ter 2 mols, ou seja, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de íons de H+, e 6 vezes 10 elevado a 23 íons sulfato. Se a gente somar, eu vou ter 3 vezes. Se eu dissolvo 1 mol de H2SO4, ao final, em solução, eu vou ter 3 mols de partículas. E, para as propriedades qualitativas, o que interessa é a quantidade de partículas. Quanto mais partículas tivermos, maior será o efeito qualitativo. Já um soluto iônico, por exemplo, o sal. O sal, em presença de água, né, a água vai dissociar, porque, na verdade, o sal é um aglomerado iônico. Então, a água vai promover apenas a dissociação. Se eu dissolvo 1 mol de sulfeto de sódio, Na2S, em solução, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 mols do íon Na+, e 1 mol do íon sulfeto. Então, se eu dissolvo 1 mol de N2, o sulfeto de sódio, Na2S, em solução, eu vou ter, na verdade, 3 mols dessas partículas. Então, eu preciso entender se o que eu estou dissolvendo é um composto molecular ou se é um composto iônico. Ou, se ele for molecular, se for um ácido, né, nós sabemos que esse ácido vai sofrer uma ionização. Por quê? Por que eu preciso ter esse entendimento? Porque na solução o que importa é a quantidade de partículas dissolvidas. Sendo assim, olha só, vamos para a tonoscopia. Então, tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor. Diminuição da pressão máxima de vapor, provocada pela adição de um soluto não volátil. Vamos lá. O líquido, a água, por exemplo, tem a tendência de passar para o estado de vapor. Se tivermos um sistema fechado, né, esse vapor vai gerar uma
pressão, que é a pressão máxima de vapor. Quando a gente adiciona a esse solvente, por exemplo, água, quando a gente adiciona o soluto não volátil, o que foi dito? Esse soluto ele vai se espalhar por todo o solvente, né, por toda a água, e vou ter partículas desse soluto na superfície, justamente na fronteira entre a região líquida e a região de vapor. Então, esse soluto vai dificultar a passagem para o estado de vapor. Olha, se vai dificultar, eu vou ter menos moléculas no estado de vapor. Menos moléculas no estado de vapor, isso vai gerar uma menor pressão máxima de vapor. Isso é a tonoscopia, é a diminuição da pressão máxima de vapor ocasionada pela adição de um soluto não volátil. Vamos aqui a tabela turbo. Ó. Solvente, a água e os solutos. Glicose, sal de cozinha, NaCl, o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Olha só, eu adicionei então 1 mol de glicose. Glicose é uma substância molecular. Então, se fizermos a dissolução de 1 mol de glicose, em solução eu vou ter 1 mol de glicose. Qual é o efeito dele na pressão máxima de vapor? Então, a água, solvente puro, tem uma pressão de 31,82, ok? Com a adição de 1 mol de glicose, a pressão caiu para 31,26. Preste atenção, adicionei a glicose, a pressão máxima de vapor diminuiu, certo? Aí, olha só, em vez de 1 mol de glicose, né, vamos fazer a adição de 2 mols de glicose. Então, eu vou ter mais partículas. Olha a pressão máxima de vapor, né, que nós vamos obter 30,70, menor do que a anterior. Por quê? Porque eu adicionei mais soluto. NaCl, sal de cozinha, adição de 1 mol desse sal. Então, 1 mol desse sal, o NaCl vai se dividir em Na+, C-. Então, se eu adiciono 1 de NaCl, eu vou obter duas partículas, Na+, C-. Então, olha só, adicionei 1 mol de NaCl, mas o efeito foi igual quando eu adicionei 2 mols de glicose. Por quê? O que interessa aqui é a quantidade de partículas. Quando a gente dissolve 1 mol de sal de cozinha, isso vai gerar 2 mols de partículas. 2 mols de partículas. A adição do cloreto de cálcio, CaCl2. Esse sal, quando dissolvido em água, ele vai se separar em 1 de cálcio e 2 de cloreto. Olha só, 1 mais 2, 3. Eu vou ter o triplo de partículas de quando eu adicionei inicialmente. Então, o efeito tonoscópico será maior. A pressão vai cair para 30,14, era 31,32. A diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução, ou seja, o ΔP, é o efeito tonoscópico. Quando me perguntar efeito tonoscópico, é a diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução. Olha só, quando adicionamos 1 mol de partícula, o efeito tonoscópico, ou seja, o ΔP, foi de 0,56. Olha aqui a tabela. 1 mol, 0,56. A adição de 2 mols de partículas, o ΔP, foi de 1,12. A diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução, 1,12. Isso para quando eu tenho 2 mols de partículas. Aqui, ó. Obtive isso quando adicionei 2 mols de glicose, 1,12, ou então 1 mol de cloreto de sódio, que se divide em 2 partículas. A adição de 3 mols de partículas vai gerar um efeito tonoscópico de 1,68, ou seja, a diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução será de 1,68. Olha aqui na tabela.
quando nós adicionamos 1 mol de cloreto de cálcio, que eu expliquei que se divide em 3 partículas, ou seja, 3 vezes o efeito, 1,68. Então, que fique bem claro, não depende da natureza da partícula, depende da quantidade de partículas que nós vamos ter na solução. Vamos trabalhar algumas questões. Olha só. As curvas de pressão de vapor, em função da temperatura para um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída, olha só, solvente puro, solução concentrada e solução diluída, são apresentadas na figura a seguir. Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, pode-se afirmar que as curvas do solvente puro, da solução concentrada e da solução diluída são, respectivamente, teremos a curva do solvente puro, solução concentrada e solução diluída. Olha só. A curva 1, né, é a curva que apresenta a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor será sempre para o solvente puro. Sempre para o solvente puro. A curva 3 é a curva é a que tem a menor pressão de vapor. A menor pressão de vapor eu vou ter sempre uma solução concentrada. Por quê? Porque a solução concentrada quer dizer que eu tenho mais soluto. Quanto mais soluto, maior será o efeito tomoscópico, ou seja, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, a ordem correta é 1, 3 e 2, a letra C. Mais outra questão. Tiago deveria efetuar experimentos e analisar as variações que ocorrem nas propriedades de um líquido quando solutos não voláteis são adicionados. Para isso, ele selecionou as amostras a seguir. Eu tenho uma amostra de água pura, eu tenho uma amostra onde eu adicionei 0,5 mol por litro de glicose, a amostra 3, onde eu adicionei 1 mol de glicose, e a amostra 4, onde eu adicionei 1 mol de cloreto de cálcio. Então, a amostra que possui a maior pressão máxima de vapor. Olha só, a maior pressão máxima de vapor será sempre do solvente puro, porque ali eu só tenho o líquido e nada vai impedir a passagem desse líquido para o estado de vapor, onde eu tenho o solvente puro, na amostra 1. Então, a amostra 1, letra A, é aquela que vai ter a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor sempre quando tivermos a menor quantidade de partículas dissolvidas. Próxima questão. A uma dada temperatura, possui a menor pressão de vapor a solução aquosa. A menor pressão máxima de vapor. A menor pressão máxima de vapor eu vou ter quando? Uma solução muito concentrada. Ou seja, quanto mais partículas na solução, então isso vai gerar uma menor pressão máxima de vapor. Então eu tenho que procurar aqui qual é a alternativa onde eu tenho mais partículas. Mais partículas, menor a pressão máxima de vapor. Sacarose é uma substância molecular. Então, se eu adiciono 0,1 mol de sacarose, eu vou ter 0,1 mol de partículas de sacarose. Se eu adiciono 0,2 mols de sacarose, eu vou ter 0,2. Então, 0,2 maior do que 0,1. Por enquanto, letra B. Adição de 0,1 mol de HCl. Que eu falei para vocês, o HCl vai se dividir em H mais elemento. Vai gerar o quê? 2 partículas. Então, 0,1 mol de HCl, 0,1 vezes 2, eu vou ter 0,2 mol de partículas. Letra D, 0,2 mol de HCl. 0,2 mol, o HCl vai se dividir em 2, eu vou ter o dobro. O dobro de 0,2, 0,4. Então, por enquanto, 0,4 tem mais partículas. 0 mol de NaOH vai se dividir em 2. 0,1 vezes 2, 0,2. Onde eu tenho mais partículas? Na letra D. 0,4 mol de partículas. Certo? Esse é o efeito tonoscópico. Então, a tonoscopia
nada mais é do que a diminuição da pressão máxima de vapor, ocasionada pelo quê? Pela adição de solutos não voláteis. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.